todos. Boa noite. Estão todos conseguindo me ouvir bem? É por causa que eu tenho a tendência de falar um pouquinho baixo. Tá dando pra ouvir bem aí? Sim, tá. Então, o tema que eu escolhi para trazer para vocês hoje foi curas e passos. Normalmente, inicialmente, quando a gente fala em cura, a primeira coisa que sinceramente vem à minha cabeça são as curas que Jesus realizou. Curas muito complexas, que a gente ainda não consegue compreender ou sequer se aproximar disso. Então, eu decidi trazer algo mais simplificado, algo que a gente possa realizar no nosso dia a dia. Algo que a gente possa praticar tanto para a nossa evolução espiritual, como também para cuidar desse presente divino que a gente tem, que é o nosso corpo, que é uma grande ferramenta de aprendizado. Então, aqui eu tenho um índice do que eu vou pautar, não vou me prender muito a ele. E, inicialmente, eu gostaria de trazer a definição de saúde segundo o dicionário, ou seja, segundo a concepção humana, o que a gente tem sobre saúde. Então, a primeira definição apresentada no dicionário é estado de boa disposição física, psíquica ou bem-estar. Ou seja, é quando a gente se encontra bem com o nosso corpo, mas também com a nossa mente. Porque ambos se alinham. Sem um, o outro não funciona direito. A nossa segunda definição é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais funcionais do organismo dentro dos limites e normas para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. Então, na segunda definição, nos apresenta que o ambiente também influencia na nossa questão de saúde. Então, como a gente tem diversos elementos nos quais influenciam a nossa saúde, eu resolvi pautar em 5 principais que a gente vai abordar por enquanto. O primeiro conceito que eu acho importante é a alimentação. A alimentação é algo que a gente faz todo dia, a todo momento. É basicamente o nosso corpo ingerir algum produto alimentício para que ele possa digerir e transformar ele em energia. Mas a alimentação, uma concepção maior, ela é muito mais abrangente do que somente o nosso corpo digerir aquilo. Então, eu resolvi trazer algumas imagens para que a gente possa ir conversando e refletindo sobre elas. Então, a primeira imagem que eu coloquei aqui é a do nosso corpo humano. A alimentação em si, como já abordado, ela é importantíssima para que a gente possa sustentar o nosso corpo, para que a gente possa realizar atividades, para que a gente possa movimentá-lo. E se a gente não cuida bem do nosso corpo, a gente não vai conseguir processar esse alimento direito. Uma das coisas que mais prejudicam o ser humano, com certeza, está nessa segunda imagem. Bebida alcoólica. É um dos grandes problemas da humanidade. Nenhum país está livre ou não seja sujeito ao consumo de bebida alcoólica, até mesmo aqueles que proíbem. Ela circula em todo momento e ela é extremamente prejudicial para o nosso corpo. É claro que o ser humano, como o ser humano é, ele acha prazeroso aquilo libera hormônios de bem-estar para nós. Mas é uma coisa que é extremamente prejudicial ao nosso corpo. O nosso corpo ele não consegue digerir o álcool. E além do mais, o álcool ele cria uma zona de pensamentos muito baixa em volta de nós. Então, em muitas obras espíritas é citado cenas onde tem pessoas que vivem alcoólatras e elas acabam atraindo espíritos muito negativos ao seu redor, os quais acaba sujeitando aquela pessoa a vivenciar situações horríveis. E além do álcool ser um dos principais causadores de mortes, principalmente em acidentes com carros, com caminhões, com motos, qualquer meio de transporte em que a pessoa tem que dirigi-lo.
Então, o álcool, ele acaba prejudicando muito tanto a saúde do corpo como a saúde do espírito. Porque nós, como espírito, temos que cuidar bem desse presente divino, porque ele é uma ferramenta para que a gente possa realizar o nosso processo evolutivo. Uma outra coisa que nos prejudica muito são os ultraprocessados, ou também conhecidos como alimentos fake. É claro que é saboroso, é apetitoso, mas é cheio de açúcar, é cheio de gordura, é cheio de óleo. Então não faz bem para o nosso corpo também. E o consumo em excesso desses alimentos ultraprocessados causa diversos tipos de doença, como diabetes, colesterol, alterações na pressão arterial. Então é algo prejudicial para o nosso corpo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos vícios, principalmente o vício na alimentação, porque às vezes a gente nem percebe e a gente está comendo inconscientemente. Então é importante a gente ter uma conscientização sobre a nossa alimentação e como ela influencia o nosso corpo, como também o nosso espírito. Um segundo ponto que eu acho importante também é a fé. A fé, ela se origina a partir de uma crença que a gente tem em algo, a partir do momento em que a gente dá credibilidade, confiança. É um sentimento extremamente positivo para o ser humano e para o espírito, já que nós somos espíritos encarnados. Então, a fé, ela nos traz essa luz, esse caminho, ela nos traz esperança, uma palavra muito importante. Então, pessoas que normalmente não seguem uma fé ou uma religião, resumidamente, perdão, gente, tô meio travadinha, mas é sobre. Mas a importância de você ter uma fé é muito grande. Existem pesquisadores que vêm diagnosticando diversas pessoas que não seguem uma religião, que elas têm uma chance maior de desenvolver problemas emocionais. Na França está ocorrendo muitos casos de suicídio, principalmente de pessoas que não seguem uma religião. Então, ter uma fé é extremamente importante por causa que ela nos dá essa luz, essa esperança, é uma lucidez. Ela nos dá um caminho, ela nos permite identificar o que é certo e o que é errado. Então, a partir do momento que a gente tem uma religião, uma fé, a gente está adquirindo conhecimento de um determinado modo. A religião, ela nos auxilia e muito na nossa evolução. Ela nos auxilia nesse processo de a gente poder realmente visualizar se aquilo vai ser bom para o meu irmão ou para o não. Então, ter uma fé é importante, por causa que ela também acolhe a gente. Então, quando a gente tem uma fé, ela nos permite com que a gente se sinta acolhido naquele local. Ou às vezes a gente não se identifique muito, mas às vezes é porque a gente ainda não se encaixou. Então, a importância da fé, ela também influencia muito na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então, a fé, ela é importante justamente por causa desses critérios que ela nos traz. Outro ponto que também é importante é uma atividade física. Apesar de nós sendo espíritos encarnados, a gente ainda tem que cuidar desse corpo, que é uma carcaça que a gente tem que carregar. A tartaruga, o jabuti, ele tem que carregar aquele casco, porque ele protege ele. Ele permite com que ele viva melhor. É a mesma coisa com o nosso corpo. O nosso corpo é essa ferramenta que nos auxilia à evolução. Então, o cuidado dele é muito importante. Então, a primeira imagem que eu gostaria de trazer é essa, que a atividade física nos traz esse sentimento de superação. Então, toda vez que a gente pratica uma atividade física, normalmente a gente vai sentir uma satisfação de ter realizado aquilo. Porque aquilo é bom, não vai ser prejudicial ao meu corpo. Então, ela libera hormônios da felicidade dentro de nós que nos realiza muito. Outro ponto é que a atividade física, ela diminui a quantidade de ansiedade presente dentro de nós, ou seja, aquele sentimento ruim de ansiedade é reduzido. E ela auxilia também no nosso sono. Ou seja, a prática da atividade física, ela nos auxilia a ter um sono melhor. O
que nos permite repor mais a energia do nosso corpo e nos manter bem durante o nosso dia. Então, ela nos dá essa disposição a mais. Outro ponto importante é por causa que a atividade física, ela permite com que a gente desenvolva muitos laços com outras pessoas. É comprovado cientificamente que a prática de atividades físicas, ela nos aumenta a nossa capacidade de contato social, ou seja, de comunicação, para que a gente possa interagir mais entre os outros. Outro ponto extremamente importante é o meio ambiente. O meio ambiente, ele se trata de todos os conjuntos exteriores que podem vir a influenciar um ser vivo ou influenciar um objeto. Então, o meio ambiente ele não se trata somente no meio físico, ele também existe no meio espiritual. Porque nós somos também energia, nós emitimos energia. O meio ambiente nos oferece as matérias-primas, que nos permite com que a gente se alimente, desenvolva a ciência, que a gente desenvolva o nosso conhecimento. Então, o meio ambiente ele é importante porque ele nos acolhe, nos dá recursos, nos dá exemplos que a gente pode acabar observando nele. Outra coisa importante no nosso meio ambiente é a nossa psicosfera. O nosso pensamento, ele libera energias em volta de nós. O nosso pensamento influencia a nossa ação e a nossa fala. Então, ele também é uma energia que se espalha. Então, a gente tem que ter cuidado com que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, porque a gente vai estar tanto influenciando a nós, como também aos outros, com o que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente age. Outra coisa importante no meio ambiente são os animais, que nos auxiliam em muito. Os animais, ele nos permite com que a gente possa evoluir, que a gente tenha recursos para incluir outras pessoas. Existem hoje em dia muitos cães, gatos que são treinados para auxiliar os donos com doenças crônicas que muitas vezes sofrem de convulsões, desmaios, onde o animal ele consegue, entre aspas, pressentir aquilo que o humano vai passar e consegue auxiliar ele de algum modo. Existem diversos cães, guias que auxiliam pessoas com dificuldades visuais, que eles necessitam de auxílio. Então, o meio ambiente ele tem essa importância de nos guiar, nos permitir refletir sobre. Outro ponto é a socialização. A socialização ela é importante para que a gente tenha essa desenvoltura, para que a gente possa evoluir. Porque o ser humano, ele é um ser social. A gente encarna aqui para que a gente possa evoluir como irmãos. Então, a socialização ela nos permite sentir esse amor, esse calor presente com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aquela pessoa que a gente gosta de estar próximo. Então, a socialização é um meio muito importante para que a gente tenha um equilíbrio emocional e psicológico. Outra coisa é que a socialização nos traz esse prazer, esse conforto de estarmos e de sabermos que a gente tem alguém que a gente possa confiar, que tem alguém que possa nos auxiliar. A socialização nos permite a evolução, porque através da troca de conhecimentos a gente vai subindo na escala espiritual, por causa que a gente tem que evoluir tanto moralmente como cientificamente. Então a troca de conhecimento, a conversa, ela nos permite com que a gente associe e desassocie costumes bons e ruins presentes na sociedade. Mas o que será que tudo isso tem a ver com o nosso processo de cura? Em que ponto isso se conecta? Então, os pontos que eu trouxe anteriormente parecem desconectos por enquanto. Mas a cura, ela se trata de um processo onde o nosso corpo ele vai sendo cuidado bem para que a gente possa desenvolver uma saúde imunológica melhor, para que a gente possa desenvolver uma saúde mental melhor. E isso é nos trazido num livro que Allan Kardec escreveu, que é a Gênese. Então, eu peguei um trechinho bem curto, que é da Gênese, os fluidos, capítulo 14, do item 31. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Ou seja, ela se
começa a se desenvolver a partir do momento que a gente tira algo de ruim de dentro de nós para que a gente possa por algo bom. Então, quando a gente tem algo negativo afligindo a gente tem a tendência de ficar mais para baixo. E hoje em dia a ciência vem investigando e cada dia mais eles comprovam que quando a gente não está bem mentalmente, espiritualmente, a gente tem uma tendência do nosso sistema imunológico ficar mais fragilizado. Então, é importante a gente retirar aquilo que tem de ruim dentro de nós e por algo bom. É um processo longo, demorado, não é um processo fácil. É um processo que exige muito esforço da gente. Então, o poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia e da vontade, que provoca uma emissão fluídica abundante e dá ao fluido maior força de penetração. Os espíritos naquela época eles falaram de uma forma que facilitava o entendimento deles. Mas se a gente interpretar um pouquinho mais, a gente consegue perceber que a cura está dentro de nós. Ela está presente dentro de nós e a gente pode se curar, a gente pode curar um irmão que estiver necessitado. Muitas vezes só ouvindo ele a gente já está auxiliando no processo de cura. Porque a gente normalmente pensa na cura que Jesus realizava, que é uma cura assim que parece mágica, surpreendente pra gente. Mas a gente ainda não chegou a esse estado tão sublime. A gente, por enquanto, somos meras criancinhas que ainda estão aprendendo nessa vida espiritual eterna. Então, a nossa vontade influencia muito nisso. Porque a gente pode se auxiliar, a gente pode auxiliar o nosso irmão, a gente pode buscar um médico, a gente tem essa vontade. A gente tendo essa vontade, a gente já começa o nosso processo de cura. Então, a cura ela também está associada à nossa força de vontade, aquilo que a gente busca. Se a gente realmente buscar aquilo com certeza, a gente vai obter ela de alguma maneira. Mas a gente tem que também ter algumas ressalvas. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então, se a gente quer algo por egoísmo, só para chamar a nossa atenção, isso não é algo bom. A gente não está tirando algo de ruim de dentro de nós e pondo algo bom. A gente está querendo mascarar aquilo. Mas só que a espiritualidade ela não é enganada tão facilmente. Ela sabe daquilo que a gente faz. Isso marca o nosso corpo, o nosso perispírito. Tudo aquilo que a gente faz hoje pode se refletir no amanhã. As nossas ações, as nossas atitudes, elas refletem naquilo que a gente vai fazer posteriormente. É a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz, uma hora vai voltar pra gente. Então, eu acho esse trecho interessante, porque ele nos traz que a gente realmente tem que ter vontade para que a gente possa substituir aquilo ruim por algo bom. Porque nada cai do céu, nada vem assim como um milagre. A espiritualidade pode nos auxiliar e sempre tenta nos auxiliar e muito. Só que a gente tem que estar disposto a aceitar essa ajuda. Então, comentando também acerca de Jesus, que ele realizou diversos milagres para nós, tem um conto presente na Bíblia que eu acho muito interessante trazer, que está presente em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 a 19, que é a cura dos leprosos. Então, eu vou dar uma lidinha e ao mesmo tempo vou explicando. E acontece que, indo ele a Jerusalém, passou por meio da Samaria e da Galiléia. Ou seja, Jesus estava indo até Jerusalém e ele passa entre a Samaria e a Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Ou seja, Jesus,
com toda a sua humildade, disse para que aqueles leprosos demonstrassem aquilo aos sacerdotes. E eles foram. E no caminho, eles começam a ser purificados. Eles começam a perder aquela lepra que antes afligia eles. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, este era um samaritano. Então, um deles acaba percebendo que ele acaba se livrando da lepra e volta a agradecer a Jesus. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levantai-te e vá, a tua fé te salvou. Então, nesse trecho, Jesus nos demonstra que a vontade ela é importante para que a gente possa realizar essa cura. Porque aqueles que estavam lá presentes, eles queriam realmente se curar. Eles tinham essa vontade, eles buscaram aquilo. Mas Jesus auxiliou e muito eles. Porque a lepra ela não sumiria assim de repente só pela vontade. Jesus os auxiliou e muito. A espiritualidade auxilia a todos. Mas a gente precisa ter a sintonia, a gente precisa ter a vontade de buscar aquilo para que a espiritualidade nos possa nos ajudar. Porque não adianta a gente apenas querer e não buscar. Não adianta a gente querer colher o fruto se a gente não planta, se a gente não rega. Então a gente tem que entender que é importante a gente ter essa força de vontade para que ela nos movimente, para que ela nos permite nos auxiliar assim mesmo, porque nós, como espírito, devemos cuidar desse corpo, porque ele está sendo a nossa casa, o nosso abrigo. Não adianta a gente deixar essa casa abandonada e mal cuidada, porque a gente não vai conseguir sobreviver nela. Não adianta eu ter uma casa toda destruída e simplesmente querer viver na mais pura paz ali dentro. Eu vou ter muitas dificuldades. Por isso que os espíritos, respondendo a Kardec, nos disseram que a gente tem que retirar essas partes ruins e substituir por partes boas. Se a gente tem uma pilastra que está rachando, a gente tem que substituí-la. Porque uma hora ou outra essa pilastra vai ceder e aquela casa vai cair sobre a gente. A gente tem que retirar aquilo de ruim para que a gente possa pôr algo bom, que nos dê sustentação. Essa é a cura, é a gente buscar tirar aquilo que está nos afligindo para que a gente possa voltar ao nosso estado original ou melhor. Então, o Espiritismo nos ensina que sempre a verdadeira cura ocorre de dentro para fora. Por isso, devemos e precisamos, sem dúvida, buscar a cura do espírito, para que a cura do corpo não seja temporária. Então, se a gente não ajeita essa pilastra que está lá dentro, a gente não vai conseguir sustentar o lado de fora. A nossa pilastra é o nosso espírito. Nosso espírito sustenta o nosso corpo, ele movimenta o nosso corpo, ele que pensa. Ele que age. O nosso corpo ele só age em resposta como uma ferramenta. Então, se a gente não cuida bem da central de comando nossa, a gente não vai conseguir manusear essa ferramenta bem, para que ela realmente possa evoluir, para que a gente realmente possa buscar o verdadeiro sentido. Então, a cura, ela sempre está disponível para a gente. Basta a gente querer, basta a gente buscar. Então, uma das coisas que nos auxilia muito na cura do nosso corpo, principalmente em enfermidades espirituais, é com certeza o passe. O passe ele nos permite com que a gente receba uma energia positiva vindo da espiritualidade. Os espíritos, eles transmitem energia para o médium passista, e ele transmite isso para a pessoa que está recebendo o passe. A gente pensa que o médium é como se fosse um resistor num sistema eletrônico.
ele vai servir como intermediário para que essa energia passe. Então, a energia passa do espírito para o médium e o médium passa para aquele que está recebendo o passe. O passe, ele não tem nenhum tipo de toque físico. Ele é apenas a aproximação das mãos do médium sobre os pontos vitais energéticos de quem recebe. Nosso corpo é cheio de centros de energia que são centros vitais para a gente. Assim como a gente tem, por exemplo, num sistema eletrônico, pontos nos quais a gente precisa ter mais atenção por causa que aquele ponto é mais sensível. São pontos onde que a gente precisa ter uma concentração maior de energia. Então, o nosso corpo funciona dessa mesma maneira. O passe é importante porque ele ajuda a gente a trocar a energia negativa presente no nosso espírito por uma energia melhor, assim como o Kardec nos recomenda. Então, o passe ele tem uma importância muito grande no processo de cura. Mas só ele não basta, a gente também precisa buscar outros meios. O passe ele não é milagroso, ele nos auxilia. A gente não pode deixar de consultar o médico simplesmente por uma crença. É importante a gente buscar o auxílio da medicina humana, porque também é uma medicina espiritual. Nós, como espírito, desenvolvemos a medicina. Então, a medicina também é espiritual. Então, é importante a gente não se prender muito a coisas que a gente crê que pode nos curar. É importante a gente buscar alguém especializado. É importante a gente buscar um meio para que a gente possa se curar. O passe é uma ferramenta que nos auxilia. Por isso a gente não pode simplesmente ignorar ou isolar ele. É importante a gente reconhecer que quanto mais ferramentas nos estiver auxiliando, melhor. Para que a gente possa realmente realizar a cura do nosso corpo, de alguma enfermidade que a gente tenha, para que a gente possa curar a nossa emoção, nosso psicológico, para que a gente possa curar o nosso espírito, para que a gente possa manter o nosso corpo saudável. Então, concluindo, a cura é um processo conjunto que envolve a alimentação, a fé, a atividade física, o meio ambiente, a socialização e muitas outras coisas. Não existe milagre. Tudo é um processo natural. Devemos nos auxiliar e cuidar do nosso espírito, e como consequência cuidaremos do nosso corpo e da nossa evolução como seres humanos. Então, tudo está interligado para que a gente possa estar bem. A espiritualidade deseja o nosso bem. Basta a gente buscar aquilo e ter força de vontade, ter fé, a gente ir atrás daquilo, a gente buscar. E, aproveitando o gancho, eu gostaria de trazer uma música que eu acho que ela fala muito sobre isso, que nos auxilia muito, porque a música ela nos permite trocar uma sintonia ruim por uma sintonia boa. A música ela tem esse poder de nos auxiliar, de poder nos permitir que a gente troque uma energia. A música ela é a vibração, ou seja, ela nos permite com que a gente troque de um estado para outro. É uma música bem simplesinha, são só 3 minutinhos. Sintam-se à vontade quem quiser acompanhar as letras que vão estar aparecendo durante o decorrer do vídeo. E a música vai tocando ao mesmo tempo. Acho que não sabe o Otelo lá. Acho que tem que finalizar o outro, José.
gente ir acompanhando pela própria cantora. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, peça o teu olhar em mim, cubra o meu ser, meu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, solta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, me acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, para me conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, levanta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, muda de mim. Ampara-me, Senhor. Então é isso que eu tenho a trazer para vocês hoje. Agora eu gostaria de abrir um pouco para ouvir vocês, comentários. Parabéns, Mariana. Muito obrigada. Muito bem colocado, bem resumido, bem colocado, tudo. Com certeza. Eu gostei muito, Cacé, muito mesmo da sua apresentação, porque quando a gente fala em cura, é o que você falou, as pessoas querem ver coisas espetaculosas, né? As pessoas querem fazer tudo que elas estão querendo fazer e ter saúde. Quer dizer, elas querem comer muito, querem beber muito, querem fumar, querem falar mal da vida dos outros, querem ter saúde, né? Então, assim, eu gostei dessa abordagem sua, assim, de ter a nossa parte, né? Nós somos responsáveis pela nossa cura. É claro que Deus nos ajuda sempre, né? Deus nos dá muita misericórdia, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tem a nossa parte na cura, né? Com certeza. Não é isso, José? Ah, sim. E Jesus, ele, quando ele vem, ele já começa a mostrar para nós que a cura é nós que somos capazes de fazer. Quando ele faz a sua fé te cura. Embora que na época dele ainda precisava daqueles milagres para demonstrar assim, o poder que tem as coisas. Né? E Jesus é um co-criador, porque ele é filho de
pessoas que conseguem, não sei se curar, mas aliviar dores de pessoas que têm problema de coluna, problema de joelho, só com as mãos. E a pessoa sente calor com essas mãos. E na França se diz, pelo menos, que essas pessoas têm um magnetismo. Isso tem alguma coisa a ver com passe? Sim, Sim. é o passe, Mesmo processo, mesmo processo. repassa uma energia. Então, Uma energia. Por exemplo, existem as curas espirituais também, que é um passe mais aprofundado, né? O que está atrás de uma cura ou de uma energia dessa? Muitas vezes o médium ele tem um mentor com essa capacidade. Né? Por exemplo, um médico de cura, que faz cirurgias, ele tem um mentor que já foi médico em outras vidas, então esse mentor é que age através do médico. E é através do passe das energias que se consegue fazer. E o médium, ele também precisa ter essa capacidade de doar uma grande quantidade de fluidos. Os médiums de cura eles já vêm de fábrica, né? Eles já nascem com essa capacidade. Então, existem sim médiums de cura, que de acordo com a vida deles, né? Se eles são pessoas super do bem, esse fluido que eles doam é um fluido muito bom e pode de fato auxiliar. O que eu acho assim que é bem importante, que o Cadu falou, é que assim, essas pessoas que são curadas, elas só vão, tem uma parte aí do seu slide que eu não lembro agora exatamente, mas ele fala assim, para a cura ser permanente, você precisa fazer a sua parte, né? Então, assim, Deus tem muita misericórdia da gente e Ele permite que aqui na Terra tenha, além da medicina, tem esses médiuns de cura que realmente eu já vi isso assim na minha família. A minha mãe, que teve um problema seríssimo de coluna, que já estava com a cirurgia marcada, ela foi no médium de cura e ela conseguiu, ela saiu de lá andando. É uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Então, isso existe, eu vi dentro da minha família. Só que assim, se a pessoa não faz a parte dela, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, essa energia que ela recebeu vai se perdendo. Então, assim, ela precisa cuidar da saúde física, como bem falou o Cadu, né? Porque senão aquilo, né, aquela energia que ela recebeu vai gastando, né? E ela precisa repor com coisas próprias, né? E ela precisa espiritualmente estar bem também, porque é o que ele falou, a cura é de dentro para fora. Então, se você não tem, né, se você não tem fé, se você não tem merecimento, aquilo pode até ser os 10 leprosos lá, né? 9 deles, a gente não sabe o que aconteceu com eles, mas provavelmente o único que foi realmente curado foi aquele que voltou, porque ele foi curado do corpo, mas ele tinha gratidão, né? Ele voltou para Jesus, ele, a partir dali, porque o corpo vai morrer, um dia o corpo morre, por mais que a gente tenha uma cura material, mas é limitado, né? O mais importante é a cura espiritual mesmo. Nas obras de André Luiz, principalmente, é trazido que o nosso espírito ele vai se debilitando conforme o que a gente vai fazendo com o nosso corpo. O próprio André Luiz passou por isso, ele era fumante, ou seja, os pulmões, ele chegou lá na espiritualidade extremamente prejudicado por um costume material. Ou seja, tudo que a gente faz no nosso corpo físico vai influenciar também no nosso espírito. Então, é importante a gente cuidar, assim como a Helene está falando, tanto do nosso corpo físico, mas também principalmente do nosso espiritual, para que a gente chegue em um bom estado lá, para que a gente possa reencarnar mais rapidamente, para que a gente possa ter um tempo maior de aprendizagem. Um outro ponto que eu esqueci de citar na minha palestra, mas que é muito importante, é que muitas vezes, a gente não vai conseguir se curar, porque é uma prova que a gente tem que passar. Ou às vezes é uma expiação que a gente tem que recolher.
Então, não é porque a gente consegue auxiliar ou tratar algumas doenças que todas, absolutamente todas, vão ser curadas. Vai depender muito aquilo que a gente fez no nosso passado, aquilo que a gente fez nas nossas encarnações passadas, que a gente plantou, por causa que a gente vai precisar recolher em algum momento. Então, algumas vezes a gente realmente não vai conseguir auxiliar o nosso corpo físico para que ele realmente dure uma encarnação completa. Então, muitas vezes a gente acaba desencarnando muito cedo, em alguns casos. Mas é um processo natural. O nosso corpo, ele é apenas uma ferramenta que nos serve de auxílio para que a gente possa aprender mais. Du, você foi muito feliz na escolha da música também, de Elizabeth Lacerda. Eu sou apaixonada por ela, né? Ela evangeliza através da música. E muitas músicas ela mesma que psicografa. Além dela pintar quadros, ela é uma médium assim, muito ampla. Então ela sai por todo o Brasil fazendo a vida, né? Esse trabalho. A música dá uma energia boa, né? Eles fazem, chama erva, né? O que eles fazem de evangelização. Eu amo Elizabeth Lacerda. É muito interessante porque a espiritualidade utiliza a música como um processo de cura e está sendo adotado aqui no plano material também. As cores como um processo de cura, principalmente, porque a cor influencia a gente. Então, muitas prisões estão sendo coloridas de rosa porque é uma cor que traz mais calma, mais suavidade. É algo que relaxa mais, não causa ofuscamento visual, que nem, por exemplo, as cores cinza. É uma cor desbotada, mas associada à tristeza, à depressão. Então, as cores, elas também nos auxiliam muito. Então, é muito interessante perceber como que a gente tem muitas ferramentas que podem nos auxiliar e que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente padroniza tudo. O ser humano, ele tem a tendência de padronizar. Então, o importante é a gente abrir, estar aberto para aceitar essas novidades, ter uma abertura a um novo grande, para que a gente possa realmente estar aberto a auxiliar os outros e os outros nos auxiliarem. Isso aí. Fala, Lívia. Só queria completar o que você fala, que hoje mesmo a medicina que não é a medicina convencional, tradicional, reconhece o tratamento com as cores e com a música. É admitido em hospitais, enquanto faz uns 30, 40, 50 anos não se falava nada disso. Não existia. É verdade. Hoje se vê. Eu acho que cada vez mais tem sido estudado isso, né? Inclusive o passe. Tem um trabalho aqui na Unesp, aqui em Botucatu, que foi feito no departamento de clínica médica, onde eles comprovaram que o passe ajuda a tratar pessoas com ansiedade. Então, eles tem muitos espíritas aqui na faculdade de medicina, né? Eles chamaram pessoas que costumavam dar passes e formaram um grupo e pediram para que algumas pessoas que não creem em nada, que são pessoas assim que não têm nenhuma religião, que não têm nenhuma preocupação com a espiritualidade, formassem o grupo controle. E aí eles pegaram pacientes e assim, os pacientes não sabiam e nem os pesquisadores, porque nem o pesquisador pode saber, o que a gente chama de duplo cego, né? Nem o pesquisador sabe, nem o paciente sabe. Então alguém auxiliou esses pesquisadores e colocava, os pesquisadores também não sabiam quem era passista de verdade e quem era passista de mentira, né? Era um auxiliar de pesquisa que fazia isso. E aí eles pegaram um grupo de pacientes que receberam passes com os passistas de verdade e um grupo de pacientes que recebeu o passe que os passistas ficavam pensando em outra coisa. Eles falavam, olha, pensa no que você vai fazer no fim de semana, pensa na sua
tua namorada, pensa no que você quiser, né? Não nem faz de conta que você nem está aí na frente, só faz assim com a mão e fica pensando em outra coisa lá. Né? E esses pacientes, eles eram acompanhados e foram meses assim. Então, semanalmente eles tomavam esse passe, que ou era fake ou era de verdade, e foram acompanhando. No final, acho que de 6 meses, se eu não me engano, eles abriram então um estudo, né? Aí que eles viram quem era que estava tomando o passe de verdade e compararam esses grupos e viram que, porque a única diferença desses grupos era o passe, o resto era tudo igual. Ambos os grupos recebiam um tratamento psicológico, ambos os grupos recebiam medicamentos, a única coisa de diferente que tinha eram os passes. E eles viram que o grupo que recebia passe melhorou muito mais rápido do que o grupo que não recebia passe. Isso foi feito aqui na Unesp, né? É tão legal a gente ver que a universidade, que a medicina, ela está estudando mais isso, né? Sim. Porque isso é uma realidade, não é? Essa coisa que a ciência é uma coisa e a religião é outra, isso não tem cabimento, né? Porque tudo isso, assim, a música, tudo que a gente faz, assim, as cores, tudo que a gente faz em prol de outro ser humano que ajuda, é o que Deus quer, né? É tudo obra de Deus. Né? Sem contar com o auxílio dos animais na cura das Dos pessoas. animais, Também. exatamente. É muito legal, né? Que bom que a ciência está se abrindo, né? Está incorporando essas coisas, né? Muito legal. Principalmente o passe. O passe, quando se dá o passe, como que é direcionado o passe? Por que a mão em cima da cabeça? Por causa do nosso chakra coronário. Ele é que recebe a energia. E ele tem a capacidade de distribuir para os outros 6 chakras. Né? E distribui de forma, se não for que você está com um problema no chakra do coração. Então o chakra coronário, ele direciona aquela energia para aquela região, para haver uma amenização no que você está passando fisicamente ali, naquela região. Eu vou fazer um comentário. Pode ser que não tenha nada a ver. Eu lembrei agora, você falando do hospital, da Segunda Guerra Mundial, em Londres, várias crianças ficaram órfãs. E o governo britânico criou hospitais enormes para acolher essas crianças. Como eram muitas crianças e tinha pouca equipe de sustentação, era tudo muito rápido e muito programado. Então tinha horário de trocar fralda, de alimentar, e todos eles tinham esse tipo de atendimento. Voltavam todos limpinhos, com a fralda trocada, remédio, acompanhamento médico, etc. Só que por ter pouca equipe, não tinha tempo de dar toque nas crianças. Aconchego, acolhimento, eram todos órfãos. Né? E daí, nesse momento, surge o que se descobre depois uma doença chamada hospitalismo. Né? Ou seja, estão falando do passe, mas eu estou falando do toque. Como não tinha contato humano, aquelas crianças começaram a desenvolver meses depois depressão, doenças de pele, alergias, e muitas vieram a falecer. A gente precisa do aconchego, né? A socialização é extremamente importante para o ser Nós humano. somos animais também. Um mal depende do outro, como dependemos dos animais irracionais. Então, se no hospital não existe também o humanismo, não adianta a cor, está tudo pintadinho de rosa, né? Exato. Você tem que ser acolhido também pela equipe médica, os enfermeiros. Né? Com certeza. Então, faz O parte da amor, cura. né? O amor faz O o amor. amor cura. É tudo. É que nós estávamos conversando outro dia sobre o acolhimento médico que está mudando, né? Não é mais aquele negócio. Eu sou Deus, estou no pedestal, eu É, sei tudo, você não sabe nada. Depois eu te falo, Não é mais assim. né? Fecha a porta da UTI, você não pode ter contato com ninguém.